Por favor, igreja, pode assentar-se. Você que está em casa, sinta-se aqui. Você que está aqui, sinta-se em casa. Nós vamos participar do memorial eterno do Senhor, noite de ceia do Senhor. Pela manhã já tivemos um grupo, glória a Deus, os decretos já nos liberou para mais lugares, e então nós podemos agora com 50% da capacidade, já foi avisado isso. Mas eu tenho 3 notícias para dar para você, igreja, reforçar algo que já foi dito aqui, por conta da importância que estamos dando a esse evento chamado Mais Profundo, essa conferência. E eu tenho 3 notícias, 2 boas e uma ruim. Amém? Querem saber? O evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, eu vou dar a ruim logo. Aliás, vou ter que dar a boa para você entender a ruim. A boa já foi falada, que na verdade não tem carnaval no Brasil esse ano. Só como Igreja Ceifa nós estamos há 27 anos orando por isso. E aconteceu. E nós estamos vivos para presenciar isso. Glória a Deus. E qual que é a notícia ruim? Que também os retiros de carnavais não podem ser realizados. Aí nós tivemos que cancelar o retiro com os jovens. Não está permitido reunir a quantidade de pessoas que nós reuníamos e a forma que nós fazíamos nas chácaras, tão divertido, tão legal, que a juventude dessa igreja sempre aproveitou muito. Jovens de 100 anos para baixo sempre estiveram lá conosco, muito, muito top. Então, uma notícia boa e uma ruim. Por conta disso, a notícia boa é que nós realizaremos a conferência Mais Profundo. Então, a partir de sábado, sábado agora começa às 18 horas, tem programação para as mulheres, tem programação para os homens, um período de mais intimidade com o Espírito Santo. Nós resolvemos fazer isso para a igreja toda. Então, o conteúdo que geralmente nós derramávamos sobre os jovens, nesse retiro de carnaval, nós vamos trazer para essa conferência. Já está confirmada a convidada, já está confirmado os preletores, toda uma organização está sendo realizada, e eu preciso que você pague esse preço. Já foi falado aqui no Ceifa News que é free, que é de graça, mas tem um preço a ser pago, a sua presença. E cada período, sábado, domingo, segunda, terça, vai ter um custo, você se inscrever na lista, porque nós precisamos manter a lista, precisamos manter a organização, e são só 205 vagas por noite. Amém? Estão entendendo isso? Então preciso que você pague esse preço. 9969-5903, telefone da secretaria. Se inscreva para a conferência Mais Profundo, você não vai se arrepender. Louvor, adoração, palavra de Deus vai te edificar. Nós estamos no ano da expansão, essa é a palavra que Deus nos deu, e alguns treinamentos são específicos para que você possa expandir no reino de Deus. Você vai conquistar, em nome de Jesus. Sabe aquelas coisas que você pede ali no final do ano, na virada, aqueles propósitos, de repente, se você nunca conquistou isso, eu estou dizendo que esse vai ser o ano de ser realizado. Deus quer fazer com que você tenha de tudo para expandir o reino de Deus. O que está faltando? O que está dentro de você aqui? Ah, pastor, se acontecer isso, aí eu vou bombar. Aí eu vou meter a mão na arada, aí eu vou fazer de verdade. Eu não sei o que você precisa ou o que você acha que precisa. Eu estou dizendo que mediante essa palavra que Deus nos deu, que nós íamos semear, que nós iríamos plantar e colher, que ela venha de encontro à sua vida, em todas as áreas da sua vida. Vai ser um ano extraordinário, e pelo tanto de amém, o negócio vai ser conquistado assim no primeiro semestre. Amém? Glória a Deus. Creia nisso, queridos, em nome de Jesus. Nós queremos e vamos expandir, estamos expandindo, esse é o propósito da igreja, expandir o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. É isso que nós precisamos expandir. É isso que nós precisamos e vamos multiplicar. A justiça, a paz e a alegria no reino de Deus. A palavra de oferta, parece que é tudo combinado, mas Deus, o Espírito Santo que dirige a celebração, não foi combinado, mas Provérbios 3:10 diz que os seus barris transbordarão de vinho. E a palavra profética diz para você plantar e vai colher e vai transbordar. Uau! Então não é um negócio que vai ser mágica, nós vamos nos esforçar mais. E a conferência é uma oportunidade de um esforço a mais. 4 dias vai ser power, 4 noites para você crescer diante de Deus, ir mais profundo naquilo que Deus quer. Então isso é muito, muito importante. Pessoal que está nos assistindo, que está fora, nós vamos transmitir online. Pelo menos aquilo que puder ser transmitido. O que não for, a gente manda para aqueles que quiserem, de forma escrita, gravada. Mas fique tranquilo, nós queremos que a palavra, que tudo isso chegue até a sua vida e faça diferença em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, é um tempo muito, muito especial. Esta manhã, esta noite, este dia, está marcado com a ceia do Senhor. É muito relevante isso nas nossas vidas como cristãos. É muito relevante poder multiplicar, expandir isso na vida de outro. Isso é um privilégio. A palavra traz isso como um privilégio. Lucas capítulo 12, no verso 32. A palavra diz: não tema, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Na NVI está dizendo: não tenham medo, pequeno rebanho. Está falando de nós. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Foi nos dado um reino. E o que eu faço com esse reino? Vamos ampliar, multiplicar na vida de outros. Sabe quando uma pessoa reclama, você já deve ter percebido isso, minha vida está um inferno. E sabe o que significa a palavra inferno? A ausência de Deus. Então, se Deus não está no controle da nossa vida, na vida das pessoas, elas estão vivendo um verdadeiro inferno. Então, o reino de Deus precisa chegar. E vai chegar através da igreja, que sou eu, é você, somos nós. Cristãos verdadeiros, praticantes da palavra de Deus. Não devemos pensar sobre o reino de Deus como a sua manifestação na segunda vinda de Jesus. Ele está voltando. Os sinais estão aí, isso é muito, muito certo, muito concreto na nossa geração. Os sinais estão todos aí, mas nessa plenitude, onde nós vamos ter um descanso, onde nós vamos estar com o Rei dos Reis, onde nós vamos estar com Jesus novamente. Mas o reino de Deus também já está entre nós, já foi dada a inauguração do reino de Deus. Aliás, esse mundo ainda está de pé por conta do reino de Deus, manifesto na terra, através das nossas vidas. Você crê nisso? Quando Jesus se manifestou em carne, o reino de Deus estava ali, quando ele nasceu, quando ele fez o sacrifício na cruz. Por isso, essa ceia do Senhor. Porque naquela noite ele consumou, mas quando ele começou o seu ministério, quando ele começou a pregar, ele falou: arrependam-se, pois é chegada o reino de Deus está próximo. Mateus capítulo 4, no verso 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus chegou. O reino de Deus está no presente, onde que o reino se manifesta nos nossos dias. Ele se manifesta nos corações dos verdadeiros cristãos. Ele se manifesta na minha e na sua vida, de modo invisível, para uma ação do Espírito Santo. Isso é muito real, porque se não fosse essa manifestação, a igreja também estaria acuada, apavorada, amedrontada, e não sendo socorro, suporte para esse mundo, solução para o mundo, como a igreja é. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja Ceifa é a agência desse reino, mas faz parte da igreja do Senhor como um todo.
Você compreende isso, queridos? Então você como igreja, não uma igreja de denominação, mas a igreja salvo, aqueles que foram resgatados, salvos por Senhor Jesus, que vive os seus princípios, está dentro de você um poder multiplicador deste reino. Simplesmente por você viver ele, com seus dons, com seus talentos. Jesus veio para esse mundo para construir o reino do seu Pai. E como que ele é construído? Com coisas? Nós sabemos que não. Ele é constituído por pessoas, por homens e mulheres, verdadeiros cristãos. Já que estamos falando de reino, poderíamos dizer que são súditos. Mas a palavra diz que Jesus não nos chama de súditos, de escravos, mas nos chama de amigos. E nós somos irmãos daquele que deu a vida por mim e por você. Jesus é o Rei que veio a esse mundo com esse propósito, estabelecer o reino do Pai. E cada cristão tem esse dever de fazer o que ele fez, semelhante ao que ele fez, porque precisamos viver essa verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade que nos liberta, a verdade que Cristo é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é muito mais do que isso, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, como diz Apocalipse 19, quando João Batista, quando os apóstolos, o próprio Jesus pregava o Evangelho, as boas novas de Cristo, eles costumavam dizer, o reino de Deus está próximo. De fato já chegou em alguns lugares, o reino de Deus já está instalado, ou seja, o reino já está manifesto, senão esse mundo já provavelmente não existiria, não teria a esperança que tem. E quando eles ministravam isso, não estava falando do que viria, porque alguns falavam, eu sei, quando Jesus voltar novamente, vai se estabelecer o reino. Não, o reino se estabelece através desse trabalho da igreja, evangelização da igreja. O reino se espalha, como se espalhou por toda a terra, manifestando o governo de Deus, do Espírito Santo, nos corações, através do Espírito Santo. E isso é real, isso é verdadeiro. Se não fosse assim, não poderíamos estar divulgando o Evangelho, de repente, como estamos agora. Há uma urgência de um resgate mundial. O Senhor Jesus, Deus liberou, eu penso que foi isso, uma liberação, para que esse Covid se estabelecesse no planeta. Sabe por quê? Porque coisas que nós viemos como igreja orando, e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e Deus tem o jeito dele. E o jeito dele é diferente, é superior, é melhor do que o nosso. Como que nós, como igreja, iríamos fazer para impedir, para acabar com o carnaval? Muitas lutas foram travadas, mas nós estamos vivendo um tempo que está proibido. Igreja do Senhor, se você vê foco, manifestação de festa de carnaval, chácara, vizinho, seja lá o que for, denuncie. A lei está do lado da igreja. Pelo menos por um breve tempo, mas é isso que é a realidade agora, é hoje. Isso é resposta de oração. Então o Rei da verdade, nosso Senhor Jesus, não aceita falso testemunho, Ele é a verdade. Por isso os que dão testemunho do seu reino, juntamente com o seu Espírito Santo, devem andar na verdade, devem proclamar a verdade. O reino de Deus, o reino do Senhor é a verdade. Por que insistir tanto na verdade? Porque há muitos relatos, matérias, se tornou algo excepcional quando alguém fala a verdade, quando alguém age com honestidade, é amplamente divulgado. Você já deve ter visto vídeos, matérias por aí, o camarada encontrou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu para o dono. Uau, sai na mídia, é recompensado. Porque o mundo está tão deturpado que quando escuta a verdade, fala, não pode ser. Não pode ser tão simples, não pode ser só isso. E aí o que acontece?
parece que é algo excepcional. Uau! E aí você vai ver a vida daquela pessoa que praticou aquele bem, tem princípios, tem palavra de Deus dentro dele. E ele só colocou em prática aquilo que é a obrigação de todo cristão: falar a verdade, viver e pregar essa verdade. Os que não cumprem suas obrigações não vivem o seu propósito. Uau! Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem mandamentos. Se é mandamento, é obrigação. Se é mandamento, você tem duas opções: obedecer ou desobedecer. Então, se você não cumpre, se nós não cumprimos nossas obrigações, não vivemos o propósito de Deus. Isso é muito forte, isso é muito real. O Rei da verdade ficará satisfeito conosco quando vir que nós nos empenhamos para expandir, para trabalhar para a expansão desse reino. Porque afinal ele se encarregou de trabalhar para que esse reino se estabelecesse. Arrependam-se, é chegado ao reino. E bem-aventurados, lembra o Sermão do Monte? Bem-aventurados os que agirem dessa forma. Felizes. Algumas coisas contraditórias. Felizes por ser perseguido. Uau! E quando que a gente imaginou, eu pelo menos quando aprendi o Evangelho na escola dominical, 1900 não interessa agora. Quem imaginou que você está atrás, buscando seguidores? A gente não quer ser perseguido, mas quer seguidores. Já viu a contradição? E quem tem seguidor no Instagram, no YouTube e nessas redes sociais? Geralmente temos. A igreja está com mais de 1000 agora. E esses que seguem estão recebendo o quê? Estão vivendo o quê? Estão acessando o quê? Na sua vida, na minha vida. Os reis desse mundo expandem seus domínios através da força, através da mentira. Mas o Rei da verdade estabelece os seus, não por força nem por violência, a palavra diz, mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, através do testemunho de amor, de verdade, da vida, na vida dos seus discípulos. Ou seja, o reino de Deus, o reino da verdade se estabelece através da minha e da sua vida. Se somos discípulos de Jesus, uau, quem tem discipulador? Levanta a mão. O pessoal lá de fora está levantando a mão, estou vendo aí na telinha. Privilégio ter um discipulador. E principalmente se ele apontar a sua vida e saber que você é um discípulo do Senhor Jesus. Porque nós não somos dono de ninguém. Nós não somos e não temos que cuidar da vida de ninguém, mas instruir. Parece uma linha muito fina. Não se mete na vida de ninguém. E o Senhor fala, vai lá e fala do meu amor. Mas daí como que não vai tratar dos diversos assuntos? Porque não tem a ver com o que eu gosto, com o que nós gostamos, do jeito que eu quero. Tem a ver com o propósito do Senhor para cada vida. E Ele tem um propósito para cada vida. Ele se empenhou para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos viver esta fé e ser leais, ser fiéis ao nosso Senhor. O nosso empenho e dedicação como discípulos deve ser igual de Jesus, para que o reino seja aumentado, seja expandido, e mais pessoas, cristãos, súditos, usar esse termo, em seu reino, através da mesma palavra que o Senhor ensinou, ensinando, pregando esse evangelho, e nenhum outro, cumprindo o chamado, a grande comissão, o ide do Senhor. Mateus 28:19, vão, já que foi dado ao Senhor todo o poder sobre a terra, vão e façam discípulos. Isso é muito interessante, porque nós podemos observar que tantas coisas estão sendo feitas, e a palavra não está dizendo, vão e façam convertidos, vão e façam membros de igreja, vão e façam convencidos do evangelho, não é vão e façam adestrados, acondicionados, ou manipulados, ou até amedrontados pelo evangelho. Sim, porque alguns fazem isso,
Se você não andar correto, se você não fizer assim, você vai para o inferno. E ninguém quer ir para esse lugar terrível. E muitos são amedrontados. E a palavra não é: vão e façam barganhas, do tipo, se você der, você vai ganhar. Porque o reino de Deus é muito rico, poderoso, e não há falta de nada para os seus. Salomão diz: nunca vi ninguém que segue esta palavra, que adora esse Deus, que é discípulo desse Senhor, mendigar o pão. E nós temos visto como igreja muitos desviados que abandonaram essa fé, mendigando o pão. A coisa mais comum que tem em se achar na rua, em moradores de rua, é pessoas desviadas do evangelho, feridas com a igreja, feridas com o próprio Deus. Então, nós precisamos entender isso, que nós somos, como cristãos, constituídos, um reino e sacerdotes, para esse propósito, ser discípulos de Cristo e multiplicar discípulos do Senhor. Isso tem a ver com a expansão do reino, isso tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz, isso tem a ver com a ceia nessa noite, isso tem tudo a ver com a sua existência aqui na terra. Creia nisso. Então, não estamos falando, queridos, de uma programação. Ano da expansão, nós vamos viver intensamente esse ano. Não é para esse ano somente. Não é uma programação para esse ano, não é uma ideia da igreja Safe, da liderança da Safe, do pastor Josué. É para ser um estilo de vida com o nosso Deus. Nós precisamos avançar nisso. Aí você pode pensar: mas pastor, eu tenho tantas limitações, eu tenho tantas feridas, eu tenho tantos traumas, eu tenho tantos motivos para não caminhar, eu tenho tantas coisas para se resolver, eu tenho tantos sonhos que ainda não foram realizados. Uau, eu sei de tudo isso. Eu estou nessa terra aqui também há mais de 50 anos. Eu sei de tudo isso. Nós vivemos tudo isso. Mas nada disso é desculpa para não responder o chamado, porque você ainda tem fôlego de vida. E olha o que a palavra diz em Lucas 12:31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que te falta, aquilo que você acha que é limitação, aquilo que é trauma, que é ferida, que são coisas que você precisa. Olha como diz o texto: busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas, as coisas que nós buscamos, que nós gastamos nossa vida, nos serão acrescentadas. Ah, pastor, mas sabe o que é? Eu sou muito novo. Enquanto nós somos muito novos, nós somos enganados que nós temos a vida inteira pela frente e vamos juntar coisas. E quando eu tiver coisa que não acaba mais, aí eu vou responder o chamado, vou viver o evangelho. Eu sou de uma época que os jovens adolescentes viam a igreja como o lugar daqueles tiozinhos que não deu certo na vida, que eram ignorantes, inclusive, que não sabiam fazer nada. Então assim, agora fica aí, já que você não pode mais fumar, beber, nem sair para as baladas, nem balada era chamado o negócio, agora fica aí na igreja rezando pelo resto da família, de uma forma religiosa. Era uma coisa terrível. Por isso os jovens não eram atraídos para aquilo que era o evangelho. Não, depois de ficar velho, que você não aguentava fazer mais nada, daí fica lá adorando ao Senhor, glorificando. Tinha essa visão. E o inimigo nos engana: não, você é muito novo, olha, você tem a vida inteira, carreira, faculdade para terminar, profissão, conquistar, ampliar um reino inteiro, para o seu reino. E aí o tempo vai passando, e de repente você olha, e o inimigo fala assim: ah, conquistou, tá legal agora? Isso quando dá certo. Aí ele fala assim: não, você está muito velho para isso. Respondeu o chamado, viajar pelo mundo, ser missionário, você está maluco? Com essa dor nas costas, com esse excesso de peso, com todos os gastos que tem, você não vai dar conta, você está fora de forma, passou do peso, passou da idade. E o inimigo
vai nos enganando, que nós não podemos. Mas pior do que isso, ele ainda traz: você não é e não está preparado. Você tem todos esses problemas. Ó vida, ó azar. Você não está preparado. Essa é talvez a pior. E quando vai estar preparado? O tempo de se preparar é quando? Se a palavra está dizendo ir de fazer. Então, qual que é o primeiro passo? Ser discípulo de Jesus. Até quando? Até atingir a estatura perfeita de varão, como nosso Senhor. O modelo é Cristo. Ah, mas isso vai levar uma vida inteira. Aham. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. Não foi carne nem sangue que está falando. É uma vida de adoração. Porque essa vida aqui é uma fração de segundo, numa eternidade. Aonde nós vamos, aonde é nosso destino. Aonde nós vamos viver nesta glória sem fim, na casa do nosso Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Então chega de dar ouvido ao que o inimigo está dizendo. Chega de escutar a voz do inimigo. Volte-se para aquilo que a palavra de Deus diz ao seu, ao meu, ao nosso respeito. Deus, Ele, Deus Todo-Poderoso, foi quem lhe deu a vida. Você não é acidente, você não está aqui por acaso. É Ele que te dá propósito. Ele te deu dons, talentos únicos, exclusivos. A palavra afirma isso. Você não é um erro. Você não é um erro dos seus pais. Você não nasceu por acaso. Só Deus pode dar a vida, o dom da vida. Você não é um inútil. Você não é rejeitado por Deus. Estas são mentiras do inimigo, mentiras do diabo, que eles fazem e tentam fazer nós acreditarmos. Cada pessoa na face da terra, que já passou, que está, que vai passar, é muito, muito especial para Deus. Não importa nem o que essa pessoa fez, e viveu ou está fazendo. A palavra é a mesma para qualquer um. Arrependa-se. Pastor, você não sabe como foi minha vida. E também, de preferência, não quero saber. Mas Deus estava lá desde a concepção, desde o ventre da sua mãe. Te chamou pelo nome. Te ama tanto que te resgatou. Te ama mais ainda que não quer que você permaneça do jeito que está. A palavra de Deus não muda. Nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será sempre. Então essa palavra pode fazer efeito na sua vida. A palavra arrependam-se. Arrepender de quê, pastor? Arrepender dos teus caminhos e voltar-se para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que uma alma, ou seja, a sua vida, vale mais do que o mundo inteiro. Que você é menina dos olhos de Deus, que ninguém toca, ai de quem tocar no ungido dele. É Ele, queridos, que nos veste, é Ele que nos dá abrigo, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos leva para pastos verdejantes, é Ele que traz alegria, traz alento. A prova é essa pandemia toda, tudo que está acontecendo no mundo, e você continua vivo. E se você está vivo, você tem fôlego. Salmo 150 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que é louvor maior do que expandir o reino dele. Essa é a alegria do coração do Pai. O reino é constituído de pessoas que vivem a justiça, a paz e a alegria no Espírito dele. Glória a Deus por essa palavra, em nome de Jesus, que ela encontre pouso no seu coração. Tudo que tem fôlego. As pessoas que estão morrendo de Covid é por falta de ar. Pastor, mas tem cristão que eu sei, pastores que morreram. Sabe, queridos, a morte do cristão é uma promoção. Eles foram para um lugar melhor, eles já entraram no lugar melhor. De repente nós estamos aqui chorando, com saudade, com muita dor no coração, com muita vontade de que estivesse. E eles provavelmente estão no lugar dizendo: ainda bem que Deus não atende a nossa vontade. Ainda bem que Deus não se move por nossos sentimentos.
Porque pela nossa vontade, nossos sentimentos, ninguém pereceria, ninguém ia embora dessa terra. E também nós iríamos despachar muita gente que a gente acha que deveria ir. Porque a gente gosta de uns e de outros não. E Deus não é assim. Deus não falou, esse aqui é para mim, esse aqui é para o inimigo. Ele ama todos, todos quantos quiserem, todos quantos aceitarem, todos quantos fizerem a minha vontade, será chamado filho de Deus. Lhe darei poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Então você, queridos, é a obra de Deus. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. A palavra está dizendo, você é obra do Senhor, você foi criado de maneira especial. O Salmo 139, me fizeste especial e admirável. Você consegue se admirar? Você consegue olhar para o espelho e ficar contente, feliz com aquilo que você está vendo? Sendo que é a imagem de Deus. De repente eu estou falando isso, você está pensando aí, pastor, Deus está caído, hein? Deus podia estar melhor. Ou você pensa num Deus grego. Pensa que você é único. Deus não criou dois, nem antes nem vai criar depois. A criatividade de Deus é tremenda. Ele te fez especial e admirável. Uau! E você é amado por Deus. 1 João capítulo 4, versículo 10. E nos amou tanto que deu o seu Filho. Amou e deu o seu Filho Jesus. Nisto consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus foi tão grande que Ele não queria que nós caminhássemos para a destruição, que nós tivéssemos uma opção de voltar para Ele. E esse caminho chama-se Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Uau! Nós fomos criados com um propósito. Jeremias 29:11. Olha só esse versículo. Nós somos criados com um propósito, porque Deus está falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não é para você, está no plural, é para vocês, é para nós. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Esta palavra do Senhor continua valendo, porque Ele não muda. Ele não quer te causar dano. É Ele que sabe o que é melhor para você. E eu tenho certeza que muita coisa que não está andando certo na sua vida é porque a sua vontade está prevalecendo. Ou pior, vontade de terceiro, vontade de outro. Porque às vezes você tem uma vontade tão enfraquecida que é outros que comandam. O que fizer está bom, deixa a vida levar. Sendo que Deus tem um propósito para você. É Ele que quer te fazer prosperar. E quando fala fazer prosperar, não é em uma ou outra área, é em tudo. Eu falei tudo? É que saiu 3 amém, que bem fraquinho. Ele quer te fazer prosperar em tudo. Pastor, mas até em tudo. Mas aquelas coisas, em tudo. Eu quero profetizar que aquilo que você acha que precisa, que tem necessidade, antes de findar um ano, você vai estar distribuindo. Essa palavra não é minha, é a palavra do Senhor. Então você foi criado com um propósito, para fazer o bem. Você é único e complexo, lógico, a palavra diz, Efésios 2:10. Criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazer boas obras. Nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tudo é dele, é por ele, é para ele. Sabe, queridos, essa expansão os anjos queriam fazer. Os anjos arregaçaram as mangas e falaram, Deus, deixa a gente ir lá fazer, porque essa turma aí não vai dar certo. Eles são muito frágeis.
O Senhor lembra que o Senhor fez eles do barro? Né? Deu essência, deu um sopro de vida. Mas olha só como é que eles são. E eu gosto muito da declaração sobre a humanidade. Apesar que a humanidade estava fazendo uma coisa ruim. Estavam construindo uma torre de Babel. Uma torre que a ordem do Senhor é: vai e se espalhe sobre a terra. E os homens tiveram uma grande ideia: não, vamos nos juntar. Vamos fazer uma torre. Se o objetivo é voltar para o céu, vamos fazer uma torre e vamos subir para o céu. E a torre estava pegando forma. E Deus olhou e fala assim: vamos confundir a língua desse povo. Porque esse povo, essa raça humana, nós, se unirem para fazer qualquer propósito, nada pode lhes impedir. Que declaração mais top que essa? Se unirem com o propósito, nada poderá impedi-los. Uau! Nada, ao contrário de tudo, Deus declarou isso. Glória a Deus por isso. Então, querido, se você está me assistindo, se você, nosso convidado, está aqui pela primeira vez, se você nunca fez essa oração, fala assim: pastor, eu quero acessar tudo isso, eu quero que isso seja verdade na minha vida, eu quero que verdadeiramente eu possa participar dessa renovação da aliança, da ceia do Senhor. Você precisa se aliançar ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas que aos seus filhos Ele permite chamar de Abba, de paizinho, de pai. Então eu quero te dar a oportunidade e pedir junto com a igreja que feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça essa oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, essa oração me garante a salvação, vida eterna, tudo isso. Isso é o start, isso é o começo para uma vida de devoção ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, só o Teu Espírito, o Senhor sabe aonde essa palavra vai estar chegando. Que Teu Santo Espírito, no momento em que ela for proferida, no momento em que houver arrependimento daqueles que ouvem, no momento que houver decisão por aqueles que entenderam que estão vivendo o caminho errado, que estão errando o alvo, que eles coloquem a mão no seu coração e do fundo do seu coração, do mais íntimo do seu ser, eles possam arrepender-se. Que o Senhor os receba no Teu reino, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, que eles possam arrepender-se verdadeiramente dos seus maus caminhos, que o Senhor derrame do Teu perdão sobre eles, que o Senhor os introduza, Senhor, no Teu reino, que eles recebam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor seja Salvador e que o Senhor seja o Senhor de suas vidas, dando comando, direção através do seu Santo Espírito até que o Senhor volte. Que essas vidas sejam entregues ao Senhor e que essa oração traga e cause impacto na vida desses que entregaram, dizendo amém, amém, amém. Que assim seja na vida desses, para a honra e glória e louvor do Senhor. Alguém aqui presente fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida a esse Jesus? Alguém que fez isso, que está nos assistindo, entre em contato através do chat, tem os telefones, tem os endereços. Alguns dos pastores, nós vamos estar orando, conversando mais sobre isso, dando direção para você que aceitou essa vida, esse desafio de vida, de como viver o Evangelho do Senhor na prática. Amém, igreja? Estão felizes com isso? Então dê uma salva de palmas a Jesus. Essa obra é dele e nós temos o privilégio de poder fazê-la. Glória a Deus. Então, esses queridos, de sermos obra do Senhor, criado à maneira especial, amados de Deus, conhecidos por Ele, criados com um propósito único, complexo, mas pertencente ao Senhor. E essa é a verdadeira identidade do verdadeiro cristão. Creia nisso, viva isso em nome de Jesus. Quero pedir que coloque o texto, João capítulo 17, a partir do verso 1, Jesus faz uma oração
Jesus já tinha participado da ceia do Senhor, já tinha predito que ia ser traído, e aqui ele está diante do Pai, fazendo essa oração, porque viveria momentos muito difíceis para qualquer ser humano, onde seria acusado, seria açoitado, seria pregado na cruz, pelo seu pecado. Ele não devia nada disso que estava sendo feito contra ele, mas ele estava fazendo a vontade de Deus, estava fazendo o sacrifício perfeito, para que eu e você pudéssemos ter esse privilégio de hoje, como cristão, fazer o reino dele crescer e viver essa vida abundante que ele conquistou. E olha o que ele diz nesse texto. Depois de dizer isso, o texto diz, e o dizer isto é João capítulo 15, 16, Jesus estava dizendo tudo que ia acontecer com ele, que nós pelo nome dele seríamos perseguidos, e nada ficou oculto, não é um mar de rosa viver essa vida cristã sobre a terra, é ir contra todas as coisas desse mundo. Então, se alguém pregou o evangelho que tudo na sua vida ia ser resolvido, que você não teria problemas, que seus problemas acabaram, sinto muito te enganar. Por levar a vida cristã, o evangelho a sério, provavelmente muita coisa vai piorar na sua vida. Pastor, agora eu já entreguei, você tinha que ter falado isso antes. Pode até piorar aparentemente, mas tem um gozo, uma satisfação, um senso de pertencer que só Jesus, só o Espírito Santo pode traduzir na sua vida. Não troca essa alegria, essa vida por nada. E essa é a palavra que o Senhor estava dizendo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Ele sabia que ia ser crucificado, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna em todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu o deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Esse é outro segredo da vida cristã, guardar a palavra do Senhor. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram, como você aceitou nessa noite, ou um dia você aceitou, queridos. Eles reconheceram que de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. A sua vida cristã devocional de verdade glorifica o nome de Jesus. Não ficarei mais nesse mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Você pode aplaudir essa palavra? O Senhor Jesus orou por mim e por você, apresentando diante do Pai, pedindo uma proteção para aqueles que são dele. E isso é real, essa palavra ainda vale, essa palavra é viva, ela é eficaz. Essa oração de Jesus, mediante a muita dor que ele viria a sofrer. E ele disse isso logo após esse momento tão sagrado que as Escrituras relatam. E nesse episódio de Mateus 26, no verso 26, naquela ceia, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é meu corpo. Isso é para os discípulos, isso é para aqueles que querem ser discípulos de Jesus.
Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Jesus cancelou o pecado através da cruz, porque não vai haver pecador no céu. Pastor, mas eu não sou pecador. O sangue de Jesus te cobre. Essa nova aliança, esse cálice da nova aliança, é o que esconde todos os teus pecados, protegidos, lavados pelo sangue de Jesus. Eu lhes digo que de agora em diante, Jesus continuou falando, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Jesus falou que não iria mais participar do fruto da videira. E a palavra profética desse ano é: plante uma videira, colhe na videira, alegre-se na videira, seus barris serão transbordados. Enquanto o próprio Jesus não está participando disso, Ele está derramando sobre mim, sobre você, sobre a igreja. Uau! O fruto da videira simboliza a alegria. Uma nova alegria vai acontecer no reino de Deus. E nós precisamos expandir esse reino para que a alegria seja plena, completa. Para que quando você chegar lá, se apresentar, escute isso do Senhor Jesus: servo bom e fiel. Entre, vamos participar. Pastor, mas eu estou fazendo tudo que me mandam. Se você faz tudo que te manda, a palavra diz: servo inútil. Não serve para nada. Seus dons, seus talentos foram para ser multiplicados para a expansão do reino de Deus. Uau! É uma honra, é um privilégio, é um mandamento, é um estilo de vida, mas é uma responsabilidade expandir o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas por que, pastor, então, que tem comida e bebida simbolizando o corpo e o sangue de Cristo? Porque comida e bebida é que nós buscamos todos os dias. É por isso que precisa ser um estilo de vida. Você não levanta de manhã e fala: hoje eu vou fazer aquele jejum. Não, você acorda e pensa: cadê o meu jejum? Você está pensando em comida. É raro alguém na face da terra que não comeu hoje. E ele está dizendo: não é comida nem bebida. Mas nós usamos comida e bebida para que o reino de Deus se abra, quando nós atendemos às necessidades daqueles que precisam. Temos várias programações na igreja para atender isso. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No versículo 18 do capítulo 14 de Romanos diz assim: aqueles que assim servem a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. É o segredo do sucesso, buscar o reino de Deus. Aquele que assim serve é agradável a Deus. Ele te fez admirável e você deve ser agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quando invertemos isso, tudo vai dar errado. Não queira ser agradável aos homens. Seja agradável a Deus. Busque em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça. O Senhor Jesus disse naquela noite, e tomou e fez esse ato, esse memorial, para que nós como igreja pudéssemos participar até que ele voltasse.